Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, porque eu sei que essa live de hoje interessa muito para todo mundo. Nós vamos ter uma convidada especial, que é a Daniela, que é enfermeira especializada em escolas. E a gente vai falar sobre os protocolos para retomada das aulas presenciais. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite para todo mundo. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre o assunto de hoje, que é sobre o protocolo de retomada das aulas presenciais. Eu sei que todo mundo tem dúvidas sobre isso. Eu sei que fica todo mundo sem saber o que fazer. A gente fica meio perdido porque não sabe, né? E são muitas dúvidas, a gente não sabe como proceder. Então, eu propus essa parceria de uma live com a Daniela, porque ela é especializada em escolas e ela tá oferecendo até uma consultoria pro pessoal, para quem quiser, né, para poder entender, para saber, porque a gente tem muita dúvida. Então, hoje a gente vai fazer uma live para poder tirar um pouco dessas dúvidas de vocês. Vou esperar ela entrar aqui, que eu não vi ela ainda aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas agora ou durante a live, pode mandar aqui no comentário que eu vou anotando e no final a gente responde tudo, tá? Então, quem tiver dúvidas, pode mandar, que no final a gente vai responder todas as dúvidas. Vou ver aqui. Ah, ela entrou. Oi, Dani, tô te vendo. Vou esperar ela entrar aqui e me mandar. E aí, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui nos comentários. Já teve algumas pessoas que mandaram as dúvidas nas caixinhas de perguntas que eu deixei essa semana, ontem e semana passada. Então, quem tiver mais dúvidas, porque eu sei que isso é um assunto muito delicado, a gente fica muito perdido porque é o novo normal, né, que todo mundo fala, a gente não sabe como proceder. Dani, me manda a solicitação que eu aceito aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Eu não tô conseguindo te chamar. Seu perfil é bloqueado, Dani? Talvez seja por causa disso. Aí você vai ter que ir lá desbloquear. Eu não tô conseguindo te chamar. Deixa eu tentar de novo aqui. Não tá aparecendo você pra mim, Dani. Até eu tenho um monte de pergunta pra fazer pra ela, gente. Até eu tenho pergunta hoje. Mas eu já anotei aqui quem me mandou. Deixa eu ver aqui. Dani, cadê você, menina? Acho que ela saiu e vai voltar pra ver se consegue entrar. É assim mesmo, gente. Ao vivo, é ao vivo. Ao vivo é assim. Ah, gente, a live, não sei se ela vai ficar disponibilizada, tá? Porque se der tudo certo, eu disponibilizo. Mas se não fechar, se não acontecer nada, se não travar, eu deixo disponível, tá? Se não, não vai ter o que fazer. E aí depois eu faço um resumo pra vocês e mando pro pessoal. Ah, agora eu acho que foi aqui. Peraí, deixa eu ver. Agora vai. Agora eu consegui aqui. Dani? Oi, Não tô te vendo. não tá me vendo? Não. Pessoal, Peraí, coloca aqui se vocês estão só me um vendo. Acho que pouquinho. tá virado pro computador. Tem que virar a câmera. Pronto, Ah, agora agora sim. sim. Eu tava tentando entrar pelo computador, só que não deu certo. Agora vai pelo celular mesmo. Pelo computador tava aparecendo que não dava pra participar. É, Ei, Dani, sim. ansiosa? Bem, graças a Deus. Um pouquinho. Bom, gente, essa aqui é a Daniela. Ela é enfermeira, ela é especialista em escolas. E hoje a gente vai falar, então, sobre o protocolo de retomada das aulas presenciais, tá? Então, vamos lá, Dani. Isso. Quer começar já? Quer falar já? Porque eu sei que a Dani fala que nem eu, viu, gente? Então,
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo prestígio nessa live, né? Então, meu nome é Daniele Corrêa, eu sou enfermeira formada pela Unifesp, né? Há uns aninhos atrás. E me especializei em cardiologia e gestão também. Trabalhei 10 anos em UTI, né? E aí parti para a área da área escolar e a área de desenvolvimento infantil, da qual eu gosto bastante. E acabei sendo responsável técnica por um berçário em Guarulhos, que se chama Personal Baby Care, que é uma unidade de berçário do Colégio Santa Clara. E também faço consultoria, né? Não só na área escolar, como também na área de amamentação, cuidados com recém-nascido, desenvolvimento infantil, desfraude, enfim, né? Então, toda a galerinha infantil aí, eu sou apaixonada e tomo conta desse processo. Não tem como. E estou junto às escolas. Estou junto às escolas também, né? Porque eu acho que um profissional da saúde na escola é muito importante, né? A gente tem vidas lá dentro, né? Eu acho que saúde e educação são atreladas umas às outras, né? Não dá para separar. E acho que há possibilidades, assim, enormes na escola de se educar em saúde, né? Então, através de higiene, alimentação saudável, cuidados com vacina, com o próprio desenvolvimento infantil, cuidados com acidentes que a gente sabe que acontece com os pequenos, né? Tanto acidentes domésticos quanto na escola também. Então é Opa, muito importante o papel do enfermeiro na escola, E agora com essa pandemia mais do que nunca, né, Carol? Porque a gente se vê numa situação aí em que os educadores ficam entre a cruz e a espada, porque não sabe o que seguir, o que fazer, é seguro voltar, não é seguro voltar. Então surgem um monte de dúvidas e entra o profissional da saúde para estar ajudando a sanar tudo isso. ai, que bom. Ô, Dani, e vamos lá. O que que você acha com esse retorno? Vamos começar assim. O que que você acha com esse retorno? Tá. Bom, Carol, o retorno é o seguinte, eu acho que o retorno é necessário, né? A gente já viu aí uma programação de abertura, o comércio abriu, os shoppings abriram, os parques estão abrindo, os bares também, né? Então a vida está voltando ao normal. E a gente não pode paralisar a vida até a vacina, né? Porque a vacina, depois eu posso até falar um pouquinho mais para frente, a vacina não é algo tão simples assim de ser realizada, né? Então ela passa por várias etapas, depois tem a etapa de produção, e isso demora para chegar até a gente. Então a vida não pode parar até a gente esperar pela vacina. Então ela precisa continuar. As pessoas trabalham, pais trabalham, e crianças também, além de ter que continuar os estudos, as pequenas também muitas vezes não têm com quem ficar, né? E aí a gente tem a dúvida, né? O que fazer? Então eu acho que esse retorno ele é necessário também tanto por motivos da vida a seguir, né? Mas também por motivos também de saúde mental. Eu acho que as crianças adoecem muito em casa. A gente já adoece, né? Mas a Já. gente ainda entende o que está acontecendo e os pequenos não compreendem o que está acontecendo. Então, muitas vezes, sinais de irritabilidade, choro, se recusar a fazer algumas coisas, uma regressão, às vezes, nas atividades, nos estudos, desinteresse. Isso é um sinal de que a saúde mental não está bem, né? Então, eu acho que o retorno é necessário. Lógico, com todas as seguranças, né? Mas ele é necessário sim, eu acho que vai ser bom voltar. Ô, Dani, uma outra coisa é que assim é muito importante porque vai ter muita dúvida, vai ser loucura, né? Sim. Que a gente conhece, principalmente Eu sei. aqui no meu perfil eu tenho escola profissionalizante, eu tenho escola de idioma, que tem adultos também, né? Então, assim, as crianças não entendem muito. Lógico. Eles sabem o que os adultos falam, o que eles veem pela televisão, porque eles são muito espertos, né? Muito inteligentes, então, pelo que eles. São demais. O que que acontece? Eu acho que também tem que partir a escola, como eu tenho muito, que eu sei que a maioria que é dono de escola,
eu sei que é muito importante também, além de tudo isso, do que vai passar para os pais, passar para os alunos, é os funcionários terem essa segurança de voltar também, né, Dani? Então, eu acho Sim, sim. que tem Isso é essa muito importante. escola, todos os funcionários têm que saber o que está acontecendo, tem que saber, o risco é até tanto, ó, tá diminuindo a curva. Então, eles têm que saber disso também, né? E aí, eu até tinha Isso, conversado com você que você falou sobre o seguro, né? De voltar, a segurança de voltar. isso. Então, eu acho É, que. então, Pode essa falar. parte é bem importante. É. Essa parte dos funcionários, né, é bem importante, porque a gente tem, de um lado, a insegurança por parte dos pais, né, em mandar seus filhos, e a insegurança por parte da equipe em retornar, né? Então, a gente tem aí duas vertentes, né? A gente sabe o seguinte, nada é liberado sem nenhuma segurança, né? Então a gente tem um comitê de crise, né? Que o governo reuniu, não só tem políticos, né? Mas existem também profissionais de saúde, pediatras, infectologistas, enfermeiros, secretário de educação, saúde, enfim. Então tem um Uhum. comitê de crise específico para tomar as decisões relacionadas a cada vertente, né? E na educação não é diferente. A gente tem esse comitê, então as ações vão sendo liberadas com segurança. Então eles se reúnem, dá para liberar, é seguro, não dá. No que eles se baseiam nesse retorno? Eles se baseiam nos números de casos, números de óbitos e taxa de ocupação de leito, né, de UTI. Então, o que a gente observa? Hoje eu vi que a taxa de ocupação de leito de UTI está em torno de 66%, né? Eles tinham determinado assim um padrão bom de ocupação assim para retomar as atividades com segurança em 60%. Mas hoje o governo de São Paulo já liberou essa taxa a partir de 70%, ou seja, então nós estamos prontos para avançar para a fase verde, né? O que é uma boa coisa. O que significa essa taxa de ocupação? Essa taxa de ocupação significa que os leitos de UTI, né, podem estar até 70% ocupados. Por quê? Porque se houver um aumento do número de casos, tem como atender essa demanda, né? Então, esses 30% seriam destinados aí a esse aumento de casos e os hospitais conseguiriam dar conta dessa demanda. Então, não ia faltar leito de UTI para ninguém. Então, eles se baseiam nisso também. A segunda coisa é o número de casos, né? Então, a gente tem aí um número de casos que está estável, né? Então, nós estamos um bom tempo na fase amarela, né? Então, isso é um bom sinal. E nós estamos também com um número de óbitos estável, né? Não significa que deixou de morrer gente, está morrendo cerca de 1.000 pessoas por dia. São vidas, né? Não estou menosprezando nada, mas Uhum. acontece que desde junho nós estamos nesse patamar de 1.000 mortes por dia. E isso é uma estabilização, a gente entrou num platô. E isso significa que o vírus circula com cada vez menos força. É o Uhum. chamado imunidade coletiva que a gente chama, né? Então, o vírus vai perdendo força porque muita gente já pegou, muita gente está imune, e aí o vírus vai circulando com menos força e aí vai contaminando menos, né? Então, isso é importante, por isso que eles determinam essas ações de retorno, né? Além disso, eles também viram que crianças, né? Teve um estudo que viram que crianças, elas transmitem menos o vírus do que adulto. Então, crianças até 5 anos, a transmissão é baixíssima, é de 0,1. E as crianças acima de 10 anos começa a elevar um número de contaminação, mas mesmo assim não chega ao número de adulto, né? E eles fizeram um estudo com crianças que estão em casa e crianças que, assim, estão em atividades normais, né, fora de casa, frequentando casas de parentes, enfim, né? E aí eles observaram o quê? Que a contaminação em casa é até maior
do que uma criança, por exemplo, que estivesse na escola, né? E isso a gente observa por quê? Porque pensando como o adulto é o maior transmissor, o adulto está trabalhando, Carol. Então ele pega transporte coletivo, ele vai para o escritório, ele volta, e aí ele entra dentro de casa e ele acaba contaminando todo mundo, né? E a criança, como ela tem um índice baixo de contaminação, e ela é assintomática em sua maioria, ela pode ir para a escola, como o risco é baixo de que ela contamine alguém e que ela adoeça também, ela tem muito menos probabilidade de acabar transmitindo a doença, né? Tanto para a equipe da escola, quanto para as pessoas de casa. Ô Dani, e deixa eu te falar uma outra coisa. Tem uma pergunta que mandaram aqui, que eu já acho até legal a gente falar, que é assim, por exemplo, na escola a gente está falando bastante dos pequenos, né? Porque eu sei que a maioria aqui é de Isso. particular. Verdade. E eu recebi que é assim, escola particular integral. Então, quem trabalha com integral, os horários serão reduzidos? Vai ser reduzido o horário? Então, Carol, na verdade, o horário não vai fazer diferença, né? O que vai fazer diferença é a taxa de ocupação. Então, nessa primeira retomada, né? Claro, a retomada vai ser gradual, né? Eles vão liberando aos poucos a taxa de ocupação, as idades que vão voltar, quem vai voltar primeiro, enfim. Mas essa taxa de ocupação, primeiramente, é de 35%, né? E esse 35% corresponde à capacidade da escola, né? Então, se a escola for maior, tiver mais alunos, lógico que o número dela de retorno vai ser maior. Se ela tiver um número menor de alunos, o retorno dela vai ser um número menor. Mas é 35% da capacidade total da escola. Se tiver 1.000 alunos, vai 350. É isso? Isso mesmo. Então, a capacidade total. Se tiver 1.000 alunos, 350. Se tiver 100, só 35. Beleza. Tem uma outra pergunta que mandaram aqui também, Dani, que é assim, o parque ao ar livre, né? Porque tem muita gente que tem um parque ao ar livre, que tem aquele espaço ao ar livre. Sim. Né? Às vezes não é parque, Sim. tem espaço para as crianças ficarem. Quantas vezes higienizar? Eu acho que essa de quantas vezes higienizar não entra só para o parque, né, Dani? Entra para, por exemplo, Sim. as áreas comuns, refeitório, o pátio. Eu não sei se tem um padrão disso, mas ela perguntou quantas vezes higienizar e qual é o melhor produto para higienizar isso tudo. Então, a questão do parque é um pouco complicada, né? A gente sabe que a atração principal das crianças na escola infantil é o parque, né? Então, é uma coisa que eles gostam muito e eles passam muito tempo lá se deixar, né? Só que o parque, Carol, a gente tem um problema, porque o parque, as crianças compartilham, né? Uma coisa que as crianças compartilham a todo minuto. Então, um escorrega, o outro já vai atrás e quer escorregar, o outro senta na balança, daqui 5 minutos sai, o outro senta no lugar do outro, né? Então, é dinâmico, é muito dinâmico, né? E não tem como você falar, olha, você, Rafael, vai ficar só no escorregador. Você, Larissa, vai ficar só na balança, né? Então, não tem como a gente determinar isso. Então, a princípio, assim, o certo seria isolar o parque, né? Então, o parque seria isolado, a não ser que você tenha um funcionário para cada brinquedo para higienizar com álcool a 70% a cada criança passar por ele. Então, uma pessoa não escorrega. Aí, um escorregou, limpa com álcool gel, pode vir o próximo. Só que isso é muito trabalhoso, né? Tem que ter uma mão de obra, tem que ter um funcionário para higienizar. Então, é muito trabalhoso. Então, assim, trabalhoso e oneroso. Então, o ideal seria isolar o parque por enquanto. É lógico, ter preferência por atividades remoto, online, eu tenho certeza que a criatividade vai ser imensa
para a gente poder criar novas atividades ao ar livre. Então, gincanas em que a gente mantém distanciamento, em que vai um aluno por vez, corrida de colher, leva uma bolinha até o balde, volta, né? Leva um bambolê até o outro e volta. Então, são coisas assim que dá para se fazer mantendo o distanciamento e que não vai compartilhar nada com amigo. Ah, então, mas o parque vai estar fechado. Porque travou aqui para mim, mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Então tá. Ô, Dani, e as outras áreas, por exemplo, banheiro, né? O banheiro a gente sabe que eles entram e saem, não só para as crianças, mas também para os adultos. De quanto em quanto tempo? Um sair, eu já tenho que higienizar, como que vai funcionar também? Então, as áreas, não só o banheiro, né, Carol? As áreas em comum, né, em que há grande circulação de pessoas, vai ter que passar por um processo de rotina de limpeza maior do que o habitual. Então, por exemplo, um ambiente que era limpo 1 ou 2 vezes por dia vai passar a ser limpo com mais frequência, né? Então, eles estabeleceram que áreas em comum em que circulam muita gente, né? Como, por exemplo, corredores, salas, né? Cozinha, banheiro. Então, eles preconizaram uma limpeza a cada 4 horas, Carol. Então, a cada 4 horas é necessário fazer uma limpeza, desde higiene de maçaneta, corrimão, né? No caso do banheiro, vaso sanitário, pia, né? No refeitório, mesa, na sala de aula, mesa, carteira, tudo a cada 4 horas, né? Então, vai ter que ter uma segurança aí na limpeza, vai ter que ser É trabalhoso, né? Mas é necessário. Ah, então tá. Tem uma outra também aqui, outra pergunta. Gente, se alguém tiver, deixa eu só avisar para o pessoal, quem chegou agora, porque eu tô vendo que tem bastante gente que vai entrando depois. Quem chegou agora, a gente está falando dos protocolos para retomada das aulas presenciais. Se você tiver pergunta, que eu sei que todo mundo tem pergunta sobre isso, não precisa ter vergonha, pode colocar aqui, que a Dani responde, eu também eu ajudo. Então, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Uma outra coisa também, gente, esse é um assunto tão legal que a gente está falando aqui, é uma coisa assim, que todo mundo precisa tanto, que é legal. Manda para umas 2, 3 pessoas, né? Eu vindo, Dani, que para mim travou de novo. Que, minha gente, para mim... Agora sim. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, eu estava falando, não sei se travou, para o pessoal clicar no aviãozinho que tem aqui e manda para umas 3 pessoas, manda para os seus funcionários, professores. Gente, é muito importante você compartilhar esse assunto, porque é uma coisa que ninguém sabe como vai ser, é o novo normal, né? É muito interessante você compartilhar esse assunto com o outro. Então, manda, tem um aviãozinho ali ó, embaixo ali da Dani. Pega o aviãozinho, encaminha, faz um direct, manda para umas 2, 3 pessoas, para os funcionários, para quem você quiser, para todo mundo ficar sabendo disso, tá? Manda nos comentários que no final a gente vai respondendo, tá bom? E se eu travar, a gente continua. Então, a pergunta que a gente tem visitas. Como receber as visitas? Uma pessoa que vem de fora, não são os alunos que estão ali. Quando receber pessoas querendo conhecer ou para ir na secretaria, que cuidados que deve ter com essas pessoas que cheguem na escola? Então, Carol, quanto às visitas, nós temos que ter cautela, né? Porque quanto menos movimentação, melhor. Então, é importante que as visitas sejam agendadas para não ter aglomeração de pessoas na sala de espera, na secretaria, enfim, né? Também é necessário que tenha um atendimento por vez, né? E o ideal seria a maior parte das das informações serem passadas por e-mail, por conversa por telefone, né? Mensagem, enfim, o que a escola tem de artifício.
porque é complicado. As pessoas vêm da rua, a gente não sabe por onde passou, né? Não necessariamente veio de casa. Então é complicado a gente ter uma grande circulação de pessoas entrando no ambiente, né? Então a gente tira a maior parte das informações, né, para as pessoas, disponibiliza isso por meios de comunicação que a escola tiver. E se for necessário, lógico, às vezes os pais querem conhecer e às vezes é bom até ter aquele vídeo institucional, que a Carol deve, né, saber bem como é que faz, né? Tour virtual, né, Carol? Então, que é bem importante, você já deve saber bem disso. E aí, os pais acabam conhecendo a escola por esse vídeo, né, esse tour. E aí, eventualmente, se quiser conhecer, né, presencialmente, que seja agendado e a pessoa seja orientada, que é uma pessoa por vez, para evitar trazer pai, mãe, avó, enfim, né? Então, que venha de preferência uma pessoa, que não traga a criança, que venha de máscara e seguir todos os cuidados recomendados, como aferir a temperatura na entrada, higienizar o calçado, higienizar as mãos. Tá. Ô, Dani, uma outra coisa também, que já era a próxima pergunta, essa de medir a temperatura, com os alunos também vai ter que ter esse procedimento de medir a temperatura com todos os alunos na hora da... Vai, Carol. Vai, é o novo normal, né? Então, cada aluno que chega vai ser aferida a temperatura com aquele termômetro de testa, né? O infravermelho. E aí, procurar um médico, né? Então, não pode frequentar se a temperatura estiver alterada. Então, precisa de um funcionário para controlar essa temperatura na entrada, né? Então, é super importante. Não só das crianças, como também de quem vai visitar, que é o caso que a gente falou anteriormente, né? Então, toda pessoa que entra na escola, funcionários, crianças e visitantes, passam por uma triagem de temperatura, sim. Gente, vocês estão gostando? Enquanto a Dani não entra, coloca aqui para mim. Coloca aqui nos comentários se vocês estão gostando de ver a live. Coloca aqui nos comentários se vocês estão gostando, se tem alguma coisa que vocês querem saber que ela ainda não falou. Coloca aqui nos comentários dúvidas de vocês. Coloca um joinha se vocês estão gostando, um coraçãozinho. O Dri mandou joinha. Me fala se vocês estão gostando. A Flá tá gostando, a Maria Flávia. Então vamos lá, a gente falou da temperatura. Sobre a temperatura. Santa Clara na área. Isso. É verdade. Agora vamos ver, gente. De encaminhar, ó, tem um aviãozinho, tá ali perto da Dani, ó. Pega o aviãozinho, manda para professor, para coordenador, manda para dono de escola que você conhece, porque, gente, isso é muito. As pessoas precisam saber disso. Então, manda para mais pessoas que você conhecer. A Dri falou que um papo sobre esse assunto é tudo de bom. Verdade, né, Dri? A Dri é professora também da escola que eu trabalhava. Arrasou, Dri. Obrigada por ter vindo. Então, vamos lá. Tem mais pergunta aqui, Dani. Ok. Qual a distância dos alunos? Qual a distância entre os alunos? Então, Carol, a gente determinou uma distância de 1 metro, né, entre um aluno e outro. Então, as carteiras, elas vão ter que ou ser retiradas da sala, né, deixando o mínimo de carteiras suficientes naquele ambiente, né, respeitando, medindo 1 metro entre uma carteira e outra. Ou então, a gente pode também isolar uma carteira com uma fita, aquela fita zebrada, que muitos lugares estão fazendo isso, restaurantes, laboratórios, eles isolam, né? Então, fica uma carteira assim, uma não, uma sim, uma não. Né? A mesma coisa nas laterais. Então, tanto a distância nas laterais, quanto a distância atrás e na frente. Né? Então, vai ter que ser medido, né, para poder posicionar as carteiras. No caso do infantil, vai ter que se usar muito mais... vai ter que se usar muito mais o chão, né? Então, eles brincam muito nos tatames, tapetes... E dá para fazer uma coisa muito legal com eles, que é demarcar o lugarzinho com um X. Eles gostam muito. Ó, cada um tem seu X, né? Senta no X.
Então, eles gostam muito de sentar no X, né? De fazer essa brincadeira do X. Então, dá para medir e demarcar o tapete de atividades, enfim, o que seja que eles usem para sentar, demarcar com um X, né? Com aquelas fitas amarelas, tem fitas coloridas, né? Que a gente pode colocar para demarcar o chão. No caso da mesa coletiva, o ideal seria chamar menos crianças para fazer atividade, então divide essa sala, né? Então, enquanto uma parte das crianças está com outro profissional ali sentado, cantando uma música, fazendo alguma outra atividade, ouvindo uma história, na outra, a outra profissional está com as crianças fazendo uma atividade, né? E aí também senta uma carteira sim, uma carteira não, né? Então, vai ter que ter esse distanciamento também na mesa coletiva, tá? No refeitório, a mesma coisa, né? A gente tem aquelas mesas de refeitório longas, então é necessário demarcar também o lugarzinho com X. É isso que eu aconselho a fazer, porque fica muito fácil da criança visualizar que ela pode sentar ali, né? Fica até uma brincadeira. Olha, senta no X. Então, a criança sabe que ela tem que sentar naquele lugar. E aí, com isso, a gente já sabe que elas estão mantendo o distanciamento. Então, no refeitório também, né? Então, a gente manter o distanciamento. Também é necessário, nas atividades, por exemplo, balé, judô, música, em que eles tenham um contato, né? As atividades esportivas, educação física, que eles tenham contato, essas atividades podem ser praticadas, só que mantendo o distanciamento. Então, no balé, vai ter que demarcar ali o tatame do balé, o tatame do judô. O judô não vai poder ter contato, então vai ser mais exercícios de disciplina, polichinelo, né? Exercícios de força, mas não pode ter luta, né, corporal. E no balé também, cada menina no seu xizinho, dançando o balé, né? Então, dá para fazer, mas desde que respeite a demarcação. O pessoal vai ter que usar um pouco da criatividade, né, Dani? Porque assim, vai. A gente um pouco, ai meu Deus, meio travado, sem saber o que fazer, né? E isso tudo que é novo, né, dá uma paralisada, né? Tudo que é novo, Sim. medo, a gente sente medo, paralisa. Então, sempre tem isso, mas principalmente eu acho que com as crianças, tudo que é assim diferente, igual você falou da atividade do X, tudo que é diferente, gente, eles gostam. Nós adultos temos dificuldade nas mudanças, nós temos dificuldade no novo, mas as crianças não. Então eu sei que aqui tem muito dono de escola que é de ensino regular, que tem ensino infantil. Gente, problema não são as crianças, são os adultos. Então, verdade. Tá muito com dos pais, né? De passar segurança para os pais, porque as pessoas sentem muito medo, né? Então o pessoal tá sentindo muito medo. Tem gente que já pegou na família, então fica apreensivo. A gente vê muita coisa, né? Na televisão, na internet, então fica apreensivo. Então, assim, eu acho, Dani, para dar uma resumida aqui, eu acho que é importante, igual você falou no começo, a segurança, né? Então, o dono de escola, para vocês aqui, vocês têm uma função de passar a segurança para os seus funcionários, porque eles não podem passar isso para os pais, eles não podem passar isso para os alunos. Então, os professores não podem passar isso para os alunos, não pode passar isso para as crianças, porque eles já vêm com uma cabeça, com uma saúde e está enfraquecido, né? Então, isso gera ansiedade, gera depressão. Então, tem que vocês, assim, donos de escola que estão aqui, vocês têm que ver muito isso. E porque assim, a gente não precisa trabalhar em cima do medo, né? Quanto mais a gente pensa, eu sei, é difícil, a gente vê o tempo todo, mas assim, não trabalhar em cima do medo. Então, tenta pensar um pouco do outro lado, né? Vamos lá, a gente vai passar por isso. Já teve outras pandemias na história, assim, e a gente passou, o ser humano passou, países passaram, tanta coisa, né? Tanta crise. E a gente sobrevive, então a gente se adapta, gente. Todo ser humano é adaptável às novas situações, né? Esse novo normal aqui, que é muito interessante, né? A gente tem que aprender, tem que estar por dentro desse novo normal. Gente, deixa eu perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Quem tiver dúvida, manda aqui. Eu vi que tem uma pergunta.
como lidar com crianças que perdeu alguém da família. É porque provavelmente essa criança vai ficar com né, alguma coisa. Você Trauma. tem alguma coisa, Dani? Então, na verdade, pegando até o gancho do que você falou, Carol, isso é importante, por isso que eu falei que é importante o retorno, porque as pessoas vão vir diferentes, e vão vir diferentes em todos os sentidos, né? Principalmente com o emocional, que vai estar um pouco abalado. Tanto por, às vezes, ter pego a doença, ou perder algum familiar, ou algum familiar foi acometido, adoeceu, ou porque está confinado muito tempo em casa, não sabe lidar com a pressão, as crianças também, né? Como eu falei no início, que eles estão bem, né? Saiu da rotina, da socialização, privação de contato social. Então, eles vão vir diferentes. E a gente tem que ter muita paciência, tem que preparar a equipe para isso, né? Então, primeiro, preparar a equipe no sentido de que é seguro voltar, né? Desde que a gente tome todas as seguranças, né? Por exemplo, em Manaus, eles já retornaram às aulas e não houve aumento de casos, eles estão com queda de casos, né? De número de casos. Então, é seguro voltar, né? Não precisa ter medo, né? Aposto que essas pessoas estão indo ao mercado, estão indo ao banco, né? Usando a sua máscara, higienizando sua mão, seu calçado quando chega em casa, e na escola vai ser da mesma forma, não vai ser diferente, né? Não é porque a gente, entrou na escola, o vírus vem pra gente. Não, é até menos arriscado do que um supermercado que a gente sabe que passa um monte de gente, desde carregadores que vão levar mercadoria, né? Enfim, a circulação é muito terrível, né? Na escola a gente sabe que é aquela criança que vai vir de casa, né? A mãe vai trazer e vai voltar para casa. Então é menos risco, né? Não precisa ter medo, né? Dessa situação. É lógico que a gente tem aquele grupo de risco, então funcionários acima de 60 anos vai ter que ver como é que pode remanejar, né? Mas os portadores de doenças crônicas, né? Que tem algum problema que se torne risco aí, né? Que entre no grupo de risco. Mas não precisa ter medo. Então, precisa entrar aí, fazendo um trabalho com a equipe que é seguro voltar, né? Falar também sobre o novo normal, porque esse funcionário, ele vai ter que usar a máscara, ele vai ter que higienizar a mão com mais frequência, ele vai ter que trocar de roupa quando ele chega na instituição, vai ter que higienizar o seu calçado. É um novo normal. A gente reage muito mal à mudança, as crianças levam na boa, né? Então, se você põe lá um totem de álcool gel com bichinho, eles vão adorar, vai querer limpar a mão toda hora. Porque vai lá na girafinha, a girafinha faz o álcool, entendeu? Agora o adulto não, né? O adulto, você vê que quando foi obrigado a gente a usar máscara na rua, nossa, eu tenho que usar máscara, que coisa, isso me sufoca, e não sei o quê. Mas assim, é necessário, né? E se a gente cumprir direitinho, não vai ter problema. Então, isso é necessário. E as crianças também, para a equipe já preparada, ela vai poder fazer um bom trabalho com as crianças. Vai saber acolher, vai saber tratar o psicológico, porque às vezes essa criança pode chorar, ela pode ter regredido um pouco pedagogicamente falando. Ela pode, uma criança, às vezes, que tenha saído da fralda, acaba voltando para a fralda, vai ter problemas, podem ter problemas no sono, de alimentação, né? Então, a gente tem que saber como lidar com essa criança, perceber, poxa, eu conheço a fulana, e a fulana não é assim chorosa, o que está acontecendo, né? Então, saber conduzir, dar um pouco de acolhimento, lógico, sem muito contato, mas as crianças entendem isso através de brincadeiras, de histórias, de música. Isso já é suficiente para ela, né? Não precisa necessariamente do contato. Então, é mais fácil lidar com as crianças nesse sentido do que com os adultos, né? Ô, Dani, teve uma pergunta aqui da Flávia, ela colocou aí na hora do sono, né? Tem alguma coisa? Do que, Carol? Não entendi.
se você tem alguma dica na hora do sono. Ah, de Porque sono, dica de nessa sono. hora do sono. Então, o sono, ele pode acontecer na escola, né? Vai continuar acontecendo, mas com as mesmas restrições de distanciamento. Então, as escolas usam colchonetes, as caminhas empilháveis, berços, enfim. Vai ter que ter aquele distanciamento de 1 metro de um colchonete, de uma caminha para outra, de um berço para outro, né? Então, vai ter que aí diminuir a quantidade de berços do local ou de colchonetes, né? E lógico, todos os ambientes, Carol, vão ter que contar com uma ventilação natural. Não é aconselhável ar-condicionado, nem porque eles retêm um pouco de impurezas no filtro, mesmo que se troque com frequência. Então, o mais recomendado é todas as janelas abertas para circular o ar, né? Então, isso é muito importante. Mas pode acontecer a hora sim, lógico, a criança às vezes, a rotina, gente, pra gente já é difícil. Imagine para a criança ir para a escola de novo. Aí tem a rotina da escola, horário do lanche, horário do sono, horário da troca, horário da atividade. Então, ter pouquinho de paciência, porque é como se volta tudo e aí começa o trabalho de adaptação. Mas eles se adaptam super rápido. É só manter a rotina que tinha habitualmente. Então, se estava acostumado a apagar a luz, a deixar uma musiquinha ambiente para eles dormirem, a fazer alguma atividade de relaxamento antes, pode manter. No começo, lógico, a primeira semana vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois eles vão ficar bem tranquilos, eles retomam rápido essa rotina. Ah, então tá bom. Bom, gente, eu vou encerrar porque senão eu fico alugando a Dani aqui. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida de alguma coisa, pode procurar. Como que é o seu Instagram? É @Daniela com 2 L's. @Daniele.correa.santos. Ah, então, gente, se alguém precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, a Dani, ela tem um projeto que ela faz uma consultoria com donos de escola e sobre essa retomada, né, das aulas presenciais. É muito importante que todos vocês tenham essa consciência, tenham a coisa certa, ele tem um protocolo do que fazer. Voltei de novo. Terceira vez. Vamos ver se vocês voltam comigo. Gente, esse negócio de internet, eu vou te contar, viu? Olha, se fosse depender só de mim. Leca gostou? Eu vi que você mandou dúvida. O pessoal tá entrando de novo. Ai, que bom que vocês estão voltando, gente. Mas eu vou continuar só falando um pouco do trabalho da Dani, que ela faz essa consultoria para donos de escola. Agora ela tá com esse projeto da retomada, né, para as aulas presenciais. Se vocês precisarem do trabalho dela, gente, ela tá fazendo um trabalho muito legal, muito bom. Vou só deixar ela entrar para ela mesma explicar direitinho para vocês. Ela faz para outras pessoas de outro estado, porque ela é daqui de São Paulo, mas ela atende online e ela explica assim tudo detalhadamente, o que você tem que fazer, onde você tem que colocar cada coisa, o que você tem que fazer. Ela faz um trabalho muito específico, muito legal, muito bom. Então, quem quiser entrar em contato com ela, é muito legal, muito válido. Deixa eu esperar ela entrar aqui, né, pra ela explicar melhor. Mas quem precisar, gente, é muito bom e a gente precisa disso, né? Nesse momento, a gente tá precisando. Então, a gente não sabe aonde colocar o álcool em gel, quantas vezes tem que passar o álcool em gel, em cada sala tem que ter, e o que tem que fazer, sabe? E o tapete, e tem que tirar o sapato, não tem que tirar o sapato. Então, assim, tudo isso, gente, cada coisa, cada detalhe, ela sabe, ela passa nessa consultoria. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com ela. Deixa eu ver aqui que ela chamou, que aí ela fala melhor pra vocês. E aí, gente, enquanto ela tá entrando, o Insta dela é @d_Correa.santos. Então, procura ela lá no Insta. Eu vou marcar ela no meu Instagram também. Vou tirar um print aqui depois e vou marcar no meu Instagram também, para vocês poderem procurar, porque é muito válido. A gente ainda não sabe o que tem que fazer exatamente. Então, assim, tem que medir a temperatura de quanto em quanto tempo. Como que eu vou organizar isso? Então,
a Dani tem uma logística, ela te organiza, ela tem toda essa consultoria. Então, eu sei que ela tem algumas vagas, não sei se são muitas, não sei como que tá a agenda dela, eu sei que é corrido. Mas quem tiver... A Mayla colocou aqui, ó. A Mayla colocou @danielecorreia.santos. Então, gente, quem Isso. tiver interesse, procura, porque é muito legal e a gente precisa disso. Vamos lá. Dani, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho, antes que eu trave de novo? Então, pessoal, lógico que a gente falou aqui, tirou algumas dúvidas, fez um apanhado bem geral, mas na verdade existem muitas outras coisas que devem ser seguidas na escola, né? Em relação à higienização dos calçados, né? Com os famosos tapetes aí sanitizantes, os produtos que a gente deve usar para higienização, a questão, como eu acabei de falar, não pode usar. A Face Shield, né, que é aquele escudo de acrílico que as pessoas têm dúvida, para usar. Na China, vê todo mundo com aquele negócio, né, falar, pelo amor de Deus, o horário de ida que a gente vai ter problemas, aí vai ter que organizar, porque só vai poder sair uma criança por vez, então vai ter que organizar todos esses horários, vai ter que ver como é que vai fazer, vai ser um sistema de drive-thru de entrega de criança. Então, precisa organizar tudo isso, né? E eu estou aqui para ajudar. Então, a gente tem um protocolo já formado, então a escola nos procura, né, me procura, e aí a gente estabelece tudo que é para ser realizado na escola, e eu faço visita tanto online, né, através de um tour aí virtual, ou pessoalmente dando esse suporte, essa assessoria, olha, aqui a gente pode fazer dessa forma, esse ambiente a gente pode fazer dessa forma, aqui vai ter que colocar o tapete sanitizante, aqui vai ter que colocar um totem de álcool gel, né? Então a gente vai reformular tudo isso para a escola poder receber os por causa da Lei Lucas, né? Então é necessário agora, é obrigatório que toda escola tenha. Então eu tô aqui para fazer essa assessoria para as escolas. Podem me procurar. Com certeza eu terei prazer imenso em atendê-los. Que bom. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vou colocar lá para vocês, tá? Para ficar disponível, assim. No Instagram vai ficar quebradinho, não vai ter jeito, mas eu vou organizar, vou colocar lá no YouTube. Depois eu vou deixar a live disponível lá no YouTube, completa, tá? Eu sei que vai ter uma parte travada, outra não, mas segue o baile, né? Quem precisar de mais informações, a Dani tá disponível. Então, gente, muito obrigada, gratidão imensa pela participação de tudo. Gratidão, Dani, por ter vindo aqui para participar nessa live comigo. Obrigada a você, Carol, pela oportunidade. Todos, tá? Obrigada a todo mundo pelo prestígio. Obrigada, Carol, pela oportunidade. E se precisar, estamos à disposição para mais lives, para ajuda, enfim. Dani. Ai, que bom, hein? Que eu vou querer fazer mais live. Então, gente, até a próxima live.